Graça e paz, bom dia. Mais uma manhã, sexta-feira, amém? E continuando nossos devocionais, né? Meditando em algumas parábolas de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você a parábola do bom pastor que se encontra no livro de João 10. É um texto longo, que vai do verso 1 até o verso 17, mas nós vamos ler alguns versículos. Quero ler com você a partir do 7, que diz assim: Então, Jesus afirmou de novo: Em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca as ovelhas e a dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu os conheço. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Amém? Palavra de Jesus para nós nesta manhã, né? E aqui o contexto é Jesus fazendo o paralelo, né, com as ovelhas, porque nós sabemos que nós somos suas ovelhas, né? Nós somos como o Senhor é o nosso pastor e nós somos como ovelhas na sua presença. E aqui Jesus ele fala que ele é a porta das ovelhas, né? Que todos aqueles que vieram antes dele, se dizendo como o Messias, e aí ele fala assim: eles eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Porque Jesus também fala aqui que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. E por isso elas não ouviram esses que vieram antes de Jesus, porque eles queriam, na verdade, apenas roubar, né, as ovelhas e roubar aquilo que ele, como Cristo, Salvador, o Messias, tem para cada um de nós. E o Senhor também fala que ele é a porta e quem entra por ele será salvo, porque somente nele é salvação. E ele diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele continua no 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. E o assalariado aqui, Jesus está se referindo a pastores que literalmente recebiam na época para cuidar das suas ovelhas. Para cuidar de ovelhas, mas era diferente dos pastores de ovelhas, por exemplo, Davi, né, que cuidava das ovelhas do seu pai. E é muito diferente, né, um pastor que cuidava das suas próprias ovelhas e de uma pessoa que recebia para fazer isso. Davi, como você se lembra na história, ele mata um urso, mata um leão que veio para atacar e roubar as ovelhas do seu pai. Será que se fosse alguém ali assalariado, alguém, né, um funcionário que estava recebendo para cuidar daquelas ovelhas, será que ele enfrentaria um leão e um urso, arriscaria a sua própria vida para defender aquelas ovelhas? E quando Jesus aqui ele fala sobre o assalariado,
é exatamente nesse contexto, querendo dizer que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso dono, nós pertencemos a Ele, por isso que Ele dá e deu literalmente a sua vida por nós, né? Por amor, para que a gente não fosse roubado, né? Para que o lobo, como ele coloca aqui, atacando as ovelhas e dispersando, ele foge, porque ele também é assalariado, ele não se importa, mas Jesus, ele se importou e ele se importa com a gente. Ele é o bom pastor, né? Ele conhece as suas ovelhas, ou seja, ele nos conhece, né? E nós o conhecemos, nós sabemos quem é o Deus das nossas vidas, quem é o Deus que a gente serve, assim como o Pai, né? O conhece e ele fala aqui, né? Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ele fez, irmãs. Ele não só diz aqui nessa parábola, mas como ele assim o fez. Ele deu a vida pelas ovelhas. Então, que nesta manhã você possa se lembrar a quem você pertence, né? Você pertence a um Deus que nos ama, que entregou o seu único filho por amor a nós. E ele é o nosso pastor, ou seja, é aquele que cuida de mim, de você, é aquele que nos conduz, é aquele que nos defende diante do lobo, né, que vem para nos matar, nos roubar. Ele é aquele que nos defende diante do leão, do urso, que tenta nos atacar e roubar a nossa vida. O Senhor Deus, ele fez isso por nós na cruz, mas ele diariamente continua nos conduzindo, nos guardando, né, como um bom pastor. Então, se lembre nesta manhã quem é o bom pastor, quem é o seu Deus, quem você serve, amém? Não se deixe enganar, entristecer, ser confundida, enganada. Você tem um Deus que vai te conduzir nesse caminho, nesse processo, até chegar, né, naquilo que Ele tem preparado para cada uma de nós. E passaremos a eternidade ao seu lado. Amém? Foi por isso, foi por amor e para que nós tivéssemos direito e acesso a essa salvação e passar a eternidade com o Senhor. Esse é o fim de todas as coisas. Mas nesse processo, nesse caminho, né, o Senhor, que é a própria porta, Ele que nos conduz, Ele que nos leva pelo caminho certo, amém? E que nos livre, que nos guarda o tempo inteiro. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas lembra que quem é por você não vai te deixar, não vai te abandonar, amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por esta manhã, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Deus, porque nós pertencemos ao Senhor, a um Deus que se importa com a gente, a um Deus que já deu a sua vida por nós, Jesus, e que diariamente nos livra dos ataques, Senhor amado, do inimigo, que vem muitas vezes tentar nos ceifar a vida. Mas o Senhor é o bom pastor, o Senhor é a porta. Senhor, nos conduza nesse caminho, diariamente, nos conduza, Senhor, a passos verdejantes, como a sua palavra diz. Senhor, nos dê paz, nos dê direção, nos dê alegria. Em nome de Jesus, que tudo que não vem de ti, Senhor, tudo que vem para roubar, Senhor amado, a nossa paz, nos ferir, tudo que vem para nos confundir, que seja repreendido em teu nome. Que venha o teu reino, Senhor, todos os dias sobre nós. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.